Bom dia, como é que vai, Henrique? Tudo bem? Conseguiu, Rafael? Deixa eu confirmar onde. Ah, tá bom. Tá certo. Peraí. Discussão se essa lei protege ou não a Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, professor. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, né? Tá bom. Eu gostaria de aproveitar o momento para revisar com vocês um tema que a gente já abordou, mas que é de muita importância hoje como um medidor dos próprios princípios. Então, muita gente fala no princípio da razoabilidade, no princípio da proporcionalidade. E eu vou dizer a vocês que eu não entendo que eles sejam princípios, não porque eles sejam menos que princípios, mas porque eles são mais do que princípios. O que significam, na verdade, princípios? São diretrizes comportamentais genéricas, né? O princípio da dignidade humana, um comportamento que tem inúmeros desdobramentos, moradia, lazer, respeito, etc., etc. O princípio da liberdade, tal. Mas, quando eu trabalho a questão da razoabilidade, da proporcionalidade, eu estou trabalhando com postulados. Qual é a diferença entre um postulado e um princípio? O postulado ele não exige uma demonstração. Você deve aceitá-lo como premissa necessária para desenvolver outros raciocínios. Então, a proporcionalidade e a razoabilidade vão funcionar como termômetros em que pontos se devem equilibrar determinados princípios. Então, ela atua sobre os princípios. Vamos dizer que um postulado seja o seguinte: suponham que há um ponto. Nós sabemos que não há ponto nenhum, né? Que o ponto é uma abstração, né? na geometria euclidiana. E Euclides diria o seguinte: suponha-se que há um ponto, suponha-se que uma linha seja uma sucessão de pontos, suponha-se que um encontro de linhas forma uma figura geométrica chamada triângulo, ou hexágono, ou heptágono, ou quadrilátero. E ele vai supondo, se nos entrega um sistema geométrico que faz funcionar e que permite hoje que você faça construções seguras, que você, na verdade, dimensões
terceiro plano, né? E permite uma série de coisas. Então, eu digo, suponha-se que a base do direito é a proporcionalidade. Por que a base do direito é a proporcionalidade? Bom dia, Regina, tudo bem? Que bom, Dia, Regina está me tudo fazendo bem? companhia hoje. Os outros estão tímidos, não querem aparecer, Regina, ficam com medo de mim. Ah, danados. Henrique já mostrou, já apareceu aí rapidamente, depois sumiu. Eu gosto de presenças, gente. Animam mais a gente, ajudam na produção da aula. Eu não mordo, não, tá? Então, quem quiser, claro que a gente não vai constranger, mas quem quiser estar mesmo ao vivo e em cores, fique bem à vontade, né? Então, Regina, a proporcionalidade, ela decorre, eu gosto muito de proporcionalidade no sentido de relativização. Por quê? Porque quando eu, na verdade, relativizo, eu me contraponho ao que é absoluto. O oposto de absoluto é relativo. E qual era o Estado que nós tínhamos antes da Revolução Francesa? Era o Estado absolutista. E o Estado de Direito se tornou o quê? Um Estado relativizador, ou seja, o Estado não me prende a não ser que haja o devido processo legal. O Estado não usará os impostos como efeito de confisco. O Estado não fará isso se não houver aquilo. Ele, em vez de tornar absoluto, o Estado sou eu, ele dizia, não, o Estado só pode fazer o que a lei mandar, até com um certo exagero, com um certo aprisionamento do Estado, mas é um Estado relativizador. Proporcionalizar é relativizar. Então, proporcionalizar é uma decorrência do Estado de Direito. Quer dizer, o Estado proporcional é o mesmo que o Estado de Direito, né? É o mesmo que o Estado de Direito. Todo o Estado de Direito impede uma norma arbitrária, exige uma norma absolutamente proporcional. Imagine, por exemplo, que alguém subtraísse uma caneta Bic, que patrocina a aula de hoje, numa repartição pública. E ele fosse condenado à prisão perpétua. Aí o sujeito dizia, mas puxa, que desproporcionalidade terrível, né? Eu não considero, por exemplo, a Singapura, que é uma cidade-estado, um estado de direito, porque você tem medidas absolutamente desproporcionais, tipo assim, pagar $1.000 por estar mascando chicletes. Alguma coisa cuja essência, cuja reação não corresponde à ação. E a proporcionalidade vai nos liberar de certas amarras. Eu quero ouvir de vocês agora, por exemplo, a seguinte amarra. Quem já ouviu, quem já esteve em direito penal, acho eu, viu alguma coisa como assim, o princípio da tipicidade estrita em matéria penal, ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina, não é verdade? Todos nós aprendemos isso, não há crime sem lei anterior que o defina. E ninguém tem dúvida disso, mas o pessoal para nisso. O grande problema é o seguinte, será que quando você afirma que não há crime sem lei anterior que o defina, será que, na verdade, você está permitindo que a lei crie qualquer crime, ou seja, que ela reprima criminalmente qualquer conduta? Ou pode haver uma lei penal inconstitucional por desproporcionalidade? Ou pode haver uma lei penal por desproporcionalidade? Essa é uma resposta que não pode ser dada hipoteticamente. Ela exige
um exame empírico, ela exige um exame factual, na verdade, para que se possa fazer. Por exemplo, há um projeto na Inglaterra, ao que eu tenho notícia, que descriminaliza a direção sob efeito de álcool. Não obstante descriminalize, entenda que a solução não é penal, estabelece uma sanção muito grave, que é a perda do veículo. Então, a expectativa e os dados estatísticos mostram que, no ambiente de perda de veículo, o número de motoristas bêbados cai sensivelmente. Ora, se a relação custo-benefício é maior quando você tem, na verdade, a apreensão e a venda do veículo sem criminalizar, a norma incriminadora é desproporcional. Não há necessidade, se ela é considerada de última ratio, ela é, na verdade, só quando você não tem outro meio. Veja bem, uma das garantias que é a da liberdade impede que você criminalize quando não haja outro meio para reprimir a conduta, quando não haja outro meio para reprimir a conduta. Então, por exemplo, parece-me que já se retirou, eu não sou muito da área, o crime de infanticídio do Código Penal, que era a mulher em estado puerperal e há um descontrole, uma desorganização nos hormônios, e é razoavelmente frequente que ela mate o próprio feto, né? O próprio feto não, o próprio bebê já nascido, né? Então, por um desequilíbrio hormonal. Então, isso no mundo inteiro tem se retirado de crime, porque não adianta você criminalizar, porque é um problema, você tem que vigiar, manter um bercinho separado, manter uma coisa, etc., porque é incontrolável para ela, naquele momento, uma reação diferente dela. E você vai mandar para a cadeia alguém que já se puniu por ter matado o próprio filho, que acabou de nascer, quando a norma penal se mostra desproporcional, absolutamente desproporcional ao fato. Então, nós falamos sempre em proporcionalidade, e eu digo que a proporcionalidade é o termômetro que vai medir o possível entrechoque de princípios. Por exemplo, na Alemanha Tamires, tudo bem? Na Alemanha houve um caso bem interessante, que se quis fazer um filme sobre um assalto muito significativo, parece-me que de um trem, e o responsável, depois de ter cumprido uma pena longa, parece-me que de 18 anos, estava já no 17º ano, e ele aí foi à justiça para dizer, olha, dentre os princípios da dignidade humana está, digamos, a ressocialização do preso. Se você fizer esse filme, eu sei que há o princípio da liberdade de expressão, que como maior expressão da liberdade, né? Essa frase é do Carlos Aires de Brito, que eu adoro, a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Né? Então, ele disse, aí vai ser difícil, todo mundo vai se lembrar de mim o tempo inteiro, vai ser mais difícil me ressocializar, você reavivando um crime de 2 décadas, etc., etc. E a corte decidiu de uma forma... tentou utilizar a questão da proporcionalidade e disse, olha, pode produzir o filme, desde que não identifique o autor, não dê pistas que levem à identificação do autor. Na prática, acabou-se não se fazendo o filme, porque perderia
o interesse. O que interessava ao filme era mostrar que ele era de natureza documental, que ele era um documentário. Então, a proporcionalidade é uma ferramenta fundamental para nós conhecermos a rigidez do Estado de Direito. Porque toda norma que não seja proporcional, ela atenta contra o Estado de Direito, porque ela é uma norma absolutista. E quem, na verdade, se opõe ao Estado de Direito, ao Estado absolutista, é o Estado de Direito, que quer dizer Estado proporcional, né? Então, diferentemente, é aí que eu queria que vocês, na verdade, eu vou dar um caso concreto para que vocês raciocinem comigo. O que eu li tem 2 dias exatamente, e que para mim entra em jogo a razoabilidade. Ela não tem a ver com a proporcionalidade, ou ela, embora se toque, sejam primas, ela é um postulado também, mas ela diz respeito a expectativas, ela não diz respeito à qualidade. Eu digo que a proporcionalidade é algo endógeno e que a razoabilidade é algo exógeno. Ou seja, a razoabilidade é uma progressão. Eu me acostumo com determinadas coisas. Eu tive uma vez que, por exemplo, um professor avisou que ia passar 2 semanas sem dar aula porque estava viajando, eu era coordenador do curso, e cancelou a viagem e resolveu dar aula. Eu digo, peraí, agora não. O ideal seria você dar as aulas, mas isso não é razoável. Você vai surpreender um bocado de gente. Do ponto de vista proporcional, era adequado, ele tinha tempo, tinha disponibilidade, mas do ponto de vista da razoabilidade, não era, na verdade, propício. Outras vezes nós temos esse choque entre a proporcionalidade e a razoabilidade. O Ministério da Saúde, depois de muita pesquisa e estudo, chegou à conclusão de que alguns adesivos nas carteiras de cigarro funcionavam psicologicamente como inibidor do hábito de fumar, do vício de fumar, né? E concedeu um prazo, vamos só trabalhar com hipótese, de 30 dias para que a indústria do fumo, no Brasil, dominada pela Souza Cruz, que é uma empresa, embora tenha um nome bem brasileiro, brasileira não é, ela, vamos dizer que em 30 dias ela colocasse esses rótulos. E a indústria disse, isso não é razoável, sabe por quê? Porque eu já vendi sem rótulo lá para o Acre, lá para o Oiapoque, lá para Roraima, para o interior de Roraima, eu vendi cigarros sem essa perspectiva. E agora, você não me dá nenhum prazo para eu recolher ou para eu completar a venda das carteiras, tá bom, eu não vou produzir mais nenhum sem a advertência, mas eu preciso de um prazo mais razoável para eu implementar, para que não circulem mais carteiras de cigarro sem a advertência do perigo, Vejam, essa situação até me lembra, e a vida me dá os melhores exemplos. Um cidadão chegou numa loja de conveniência ali do Rio Vermelho, onde eu também me encontrava, e ele estava à minha frente, e ele ia comprar só uma carteira de cigarro. E quando veio a carteira já com o rótulo, né, ele disse, não, esse da impotência eu não quero, pegue aquele do câncer. Ele, na verdade, se assustava muito com a ideia da impotência e preferia a advertência quanto ao câncer.
Estamos em jogo, quer dizer, a medida é de proporcionalidade e também de razoabilidade. Quer dizer, se eu puder concluir que a propaganda antifumo posta na carteira inibe ou reduz o uso do cigarro, e parece que reduz, eu não posso dizer que a causa seja essa, e direito hoje é estatística mais do que pensamento teórico, por favor, tentem encaminhar, entendam que é possível a pesquisa de campo em direito, há normas que são proibitivas e que produzem efeitos contrários, né, aos esperados, né? Quer dizer, elas podem ser proporcionais, mas elas não se mostram razoáveis, quer dizer, qual é o efeito, o que é que eu espero dentro de alguma coisa? Por exemplo, eu vou dizer alguma coisa muito simples. Se vocês estudaram progressão aritmética, não preciso ir além dela, da progressão aritmética, não vou falar nem de progressão geométrica, nem outro tipo de coisa, mas se eu falo de progressão aritmética, eu vou fazer aqui uma progressão aritmética simples e vou pedir que alguém complete para mim essa progressão, senão ela não seria uma progressão. Eu vou dizer a vocês 2, 4, 6, prestem atenção no que eu estou dizendo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Quem completa para mim? 22. 22, muito bem, Henrique. E agora, quem segue? Marisol está com a mão aí posta, vamos falar, Marisol. Henrique já disse 22 acertadamente. Será que ele adivinha ou ele exercitou uma progressão? Quem quer completar? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20? 24, Estela, maravilha! Então vejam que isso é fácil. O que é, na verdade, que nos leva a isso? É uma expectativa de progressão. Então, a razoabilidade é apenas uma progressão. Quando eu, na verdade, digo que um paciente com 98 anos de idade, tem um parente que, graças a Deus, se salvou da Covid, mas os médicos diziam, olha, com 98 anos de idade e com problemas cardíacos, ele tem um alto risco de vir a morrer. Ele estava fazendo um juízo probabilístico. Não era o mais proporcional, ou seja, eu, na verdade, desejaria, como graças a Deus ele obteve, o melhor resultado. Qual é o melhor resultado? Ele sair saudável do hospital, né? Com a Covid, com algumas complicações cardíacas, e já está inteiramente recuperado, caminhando aos 98 anos de idade, né? Então, a proporcionalidade diz respeito à análise dos elementos internos e a razoabilidade diz respeito à minha expectativa. A minha expectativa em relação às coisas. E por que eu preciso proteger a expectativa, mesmo que ela não seja a de melhor qualidade? Porque a expectativa atende ao pressuposto da segurança jurídica. Se você mudar frequentemente a regra do jogo, mesmo que você mude a regra do jogo para melhor, mesmo que você mude a regra do jogo para melhor, ela quebra a sua segurança, ela quebra a sua segurança. Eu vou dar a vocês um exemplo bem trágico, bem, infelizmente com um final feliz. Eu só trago historinhas com final feliz. Eu conheci uma senhora que morava na zona rural, muito próxima da minha família e tal, e começou a ter problemas de doenças sérias, mas morava numa zona rural muito distante, onde nem eletricidade chegava.
e vivia lá, e plantava mandioca, e eu aí resolvi convencê-la a vir aqui a Salvador, e a hospedei no meu apartamento, e levei aos médicos, e dava todo como eu não podia, na verdade, estar acompanhando, eu consegui um motorista para levá-la para todos os exames, etc. Um belo dia, ela estava tentando fugir do apartamento. Arrumou a malinha dela e queria fugir do apartamento. Por quê? Porque eu quebrei a progressão dela. Ela esperava estar ali no mato, com que ela já conhecia aquelas coisas todas. Então, mesmo sendo tratada num apartamento, aquilo, na verdade, gerava uma insegurança. Ela nunca tinha visto um elevador na vida, então subir no elevador dava pânico, dava pavor, na verdade, para que ela fizesse. Não é que o tratamento fosse ruim, era o melhor possível, não é? Com todas as ressonâncias, com todas as coisas, mas quando foi um dia, ela tinha um apelido, Dete, acho que Valdete, o nome, né, chamava Dete. E aí a moça me avisou e disse, Dete está descendo as escadas. Eu digo, meu Deus do céu, eu liguei para a portaria, só ele tem uma moça, não deixe sair não, e tal, tal. E aí ainda consegui encontrá-la descendo as escadas. Como eu moro no 11º andar, e supostamente ando mais rápido que ela, ainda consegui encontrá-la, mas tentei abreviar o mais possível a permanência dela. Não que ela não tivesse conforto, ao contrário, ela estava num clima de ar-condicionado, de televisão, de todas as facilidades, com alimentação de melhor qualidade, mas isso não interessava a ela. Interessava a ela a zona de conforto, a identificação dos fatos, quer dizer, quando você quebra a rotina, você, na verdade, olá, Estela, bem-vinda, eu adoro companhia, motiva a aula, só as mulheres vêm, os homens deviam se estimular, tá vendo? De homem aqui só eu e 2 mulheres, vocês deviam se estimular. Então, quando você quebra a rotina, a zona de conforto, você gera insegurança jurídica. Então, o que a razoabilidade ela propõe? Manter o que os americanos chamam, bom, eu vou chamar o certo, depois eu digo como eles dizem, o stare decisis, quer dizer, o precedente judicial, mesmo que errado, mesmo precisando de revisão, ele, na verdade, deve ser mantido ou mudado muito gradativamente, qualquer mudança abrupta, eles chamam stay decisis. A palavra é latina, não tem porquê ganhar essa tradução ruim, stare decisis, mantenham o que se vem decidindo, para garantir a razoabilidade, não a proporcionalidade. Não a proporcionalidade. Às vezes você pode ter uma decisão sabidamente melhor, mas não é aquela com que você está acostumado, Quando você quebra a rotina, você deixa alguém absolutamente inseguro, né? Você deixa alguém absolutamente inseguro. Bom dia, professor, tudo bem por aqui? E o senhor está bem? Perdão por não ter respondido antes. Meu celular travou na mão do meu primo. Esse primo é um danado. A mensagem de Tamires, né? Espero que já tenha destravado, Tamires. Diga a seu primo que devolva seu celular para você poder assistir a aula, depois você empresta a ele. Mas estou brincando com você. Pronto, consegui acessar pelo PC.
Pronto, conseguiu acessar pelo PC. Então, quando você quebra a razoabilidade, você gera insegurança. Nem todo mundo tem a segurança do personagem da piada que eu vou contar para vocês. E, gente, vale a pena contar piada? Eu conto. Se depois disserem que não é bom, paciência, já contei, já está dito. Disse que um camarada, viu, Regina, viu, Estela? Vou falar agora só com quem estiver na tela ao vivo, de pirraça. Brincadeira. Disse que um camarada bebia muito. Ele se alcoolizava com frequência. E aí, alguns amigos disseram, vamos pregar uma peça nele, vamos pregar uma peça nele. E aí colocaram-no num quarto muito escuro, sem nenhuma luminosidade, e quando ele acordou da ressaca, da bebida, estava desnorteado, não tinha consciência de espaço, nem de... Colocaram num lugar diferente, onde ele não tinha hábito de ir, e ele disse, acordou, disse, por favor, onde é que eu estou, onde é que eu estou? E aí alguém, imitando uma voz meio cavernosa, diz assim, você está no inferno, você morreu e está no inferno. E o cidadão, contrariando as expectativas, virou e disse, ô amigo, você que deve ser mais velho aqui, onde é que tem um boteco por perto? Onde é que tem um boteco por perto para que eu possa ir? Não é? Então, essa é a exceção. A regra é você entrar em pânico, né? E é esse pânico que a razoabilidade tenta evitar. É esse pânico que a razoabilidade tenta evitar. Mas o que eu li há 2 ou 3 dias era, na verdade, o que eu li há 2 ou 3 dias era, na verdade, uma coisa que eu fiquei muito animado. A Anatel está concluindo, gente, estudos para implantar, a partir de 2023, um sistema de carregador de celular padronizado para qualquer marca, exigir que todas as marcas sejam compatíveis com um carregador único de celular, para evitar, não, o meu modelo é Galaxy, o meu é iPhone, o meu é não sei das quantas, o meu pega, não pega e tal, o meu é edição de tal. Vamos analisar essa regra sob 2 ângulos, proporcionalidade e razoabilidade. Do ponto de vista da proporcionalidade, isso é adequado? Né? Vai gerar um benefício muito grande você ter, na verdade, um celular. É necessário? Porque um celular hoje é um instrumento de segurança. Você está correndo perigo, está precisando de um socorro, na verdade, em alguns países, por exemplo, já tem, aliás, acho que nós já temos também aqui no Brasil, número para violência, sobretudo contra as mulheres, e, em suma, um número simples ou um número que identifique. Então, o celular, um carregador de celular é fundamental. Muita gente... eu vou contar uma coisa a vocês, não tenho vergonha, não. Eu já voltei de casa para pegar meu celular, gente. Dói, é difícil admitir isso assim de público, né? Mas dizer assim que eu já voltei para pegar meu celular em casa me dá uma dor assim de eu que vivi a minha vida sem celular, etc. Dizer assim que volto para casa sem para pegar um celular porque eu sinto que falta alguma coisa em mim, não é? E tal. Um carregador de celular padronizado, dizer, eu carrego aqui meu celular, ele é muito mais... ele é necessário. E ele tem uma relação... É mais prático, né, professor? Como é? Também fica mais prático. Bem mais prático, né, Regina? Com certeza, né? É bem mais prático, né? Agora...
Então, ele passa pelo critério da adequação, pelo critério da necessidade, e a relação custo-benefício, segundo a Anatel, não é tão alta, basta uma pequena modificação em alguns aparelhos, muitos já adotarão o padrão europeu, que é o mais usado no mundo inteiro, então as fábricas que vendem equipamentos produzidos na Europa não vão ter que fazer modificação, porque eles já vão usar um modelo existente, e as outras vão fazer, nos próximos lançamentos, modificações existentes. E eles já querem que a indústria tenha adaptador, tenha assistência técnica, mesmo que cobre uma taxa, para colocar o carregador universal, né? Então, o custo-benefício é compensatório, se você considerar que os benefícios são muito grandes para o celular. Tem malefícios? Tem. Não tem norma sem efeitos colaterais. Não tem norma sem efeitos colaterais. Aprendam isso. Eu duvido que vocês consigam me dizer uma norma que não dá prejuízo. Todos são iguais perante a lei. Se todos fossem iguais perante a lei, a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia tem 20 mil alunos. Porque é razoável imaginar que aquele aluno que está numa escola particular quer estar aqui, né? Então, se todos fossem iguais perante a lei, nós, na verdade, não poderíamos dizer só tem acesso a quem tem uma boa nota do Enem, ou só tem acesso a quem faz isso. Mas o custo-benefício da implantação desse celular é isso. Mas agora suponha-se o seguinte, olha o desafio que estou posto. Isso aí é hipotético. A notícia que eu tenho, vocês podem conferir em Mesh Google, nesse tipo de coisa, né? Agora, o que eu vou dizer agora é hipótese. Suponha-se que a Anatel dissesse, olha, a medida vai vigorar em 15 dias e as empresas que comercializarem celulares, sejam estabelecimentos de revenda, sejam fabricantes, sem o carregador padrão, elas sofrerão uma multa por aparelho vendido, né? E aí, o que você diria quanto à razoabilidade desses 15 dias? Não tem razoabilidade nenhuma, né, professor? Porque tanto as revendedoras que já adquiriram o produto, quanto as fabricantes que já produziram daquela forma, em conformidade com a norma anterior, vão se prejudicar e não vão poder revender Exatamente, é o chamado estado não surpresa. Parabéns, Regina. Excelente colocação. Nenhuma razoabilidade. E o Supremo, às vezes, não percebeu esse tipo de coisa quando tomou uma decisão correta na demarcação de uma área indígena chamada Raposa Terra do Sol. É um texto que eu recomendo a vocês uma leitura complementar, é o caso Raposa Terra do Sol, onde o ministro, creio que já foi o ministro Teori Zavascki, que estabeleceu 16 condicionantes para fazer aquela reserva. Mas uma delas era o seguinte, deu 90 dias para que os risicultores, produtores de arroz, se retirassem da área e retirassem suas safras. Onde é que ele quebrou a razoabilidade aí? Ele deveria dizer, olha, o que está plantado será colhido. Era mais razoável. Você não pode plantar mais, não pode mais ter plantio aqui nessa área indígena, mas você não vai perder alimentos que estão em produção, cujos insumos foram feitos dentro dessa coisa. Olha, não haverá mais plantação. Essa é a última safra. Aí você teria uma decisão razoável. Mas um prazo pré-figurado, pré-fixado, na verdade, ele quebra efetivamente a razoabilidade, né? Ele quebra a razoabilidade, ele gera uma surpresa que, na verdade, desorganiza a vida, né?
desorganiza a vida, ele quebra a ordem. Então, será que vocês podem concluir comigo que a razoabilidade homenageia a segurança jurídica? Acho que é possível, não é? A gente dizer que razoável é alguma coisa que me deixa seguro. Se eu tenho que me comportar com razoabilidade, com a projeção de expectativa, aquela que eu dei de modo bem simples, de 8, 10, 12, 14, 18, 22, 28, 30, 32, até o infinito, né? Isso nos diz para onde seguir, né? Então, você sabe onde quer chegar, né? Então, há um provérbio chinês que diz assim: quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho e como caminhar. Aí vocês perguntarão, é chinês mesmo? Não sei, mas com mais de 1 bilhão de habitantes, algum chinês deve ter pensado nisso. Eu sempre, quando eu não sei a autoria, eu digo que é um provérbio chinês, porque com tanta gente, a probabilidade estatística de que tenha sido um chinês é mais alta do que se eu disser, por exemplo, que foi um habitante de um país que talvez vocês nem tenham ouvido falar, Montenegro, que tem 850 mil habitantes, tem menos de 1 milhão de habitantes, né? Para o Uruguai, que é um país pequeno, tem 3 mil habitantes, menos que Salvador. Montenegro tem 850 mil habitantes. E imagine que eu dissesse que é alguém do Vaticano, né? que deve ter o quê? 300 pessoas. Então, eu digo logo um chinês, porque é mais fácil, daqui que você conteste. Não, você conhece todos os chineses, estou brincando com vocês, né? Então, a razoabilidade, ele protege as minhas expectativas. Eu digo, quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho e como caminhar. Ou seja, se você tem, na verdade, esse tipo de coisa, agora, isso me puxa para uma outra meta. A proporcionalidade, ela, na verdade, homenageia, enquanto que a razoabilidade homenageia a segurança jurídica, a proporcionalidade homenageia a eficiência. Lembre-se daqueles princípios constitucionais expressos no artigo 37 da Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, a legalidade é um servo da segurança jurídica. Tanto que a própria Constituição ela diz o seguinte: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O que é o direito adquirido se não segurança jurídica? Eu estou seguro de que se eu adquirir o direito, esse direito meu será respeitado, não pode mais ser modificado nem pela lei. Se o funcionário atingiu o tempo de aposentadoria, mesmo que esse tempo seja aumentado, se ele já completou o tempo, ele tem o direito adquirido. O ato jurídico perfeito, quer dizer, alguém, na verdade, para ficarmos dentro da mesma coisa, já foi aposentado, não pode, salvo razões muito graves de infrações, ser desaposentado. E a coisa julgada. Por que a coisa julgada? Porque mesmo errada, é preciso que se pare em um determinado momento, né? Então, existem instrumentos para proteger a segurança jurídica. E aí eu volto a essa questão, porque é fundamental, nessa altura de temas aprofundados, que a gente não continue a repetir que a legalidade é um princípio. A legalidade é um meio de atingir-se a segurança jurídica. E como é que, na verdade, você protege a segurança? Como é que você faz, na verdade, essa demonstração de que a lei é subalterna à segurança jurídica? Como é que você faz essa situação? Pondo em confronto alguma coisa cuja legalidade gere insegurança e ver qual delas é a prevalente. Eu enfrentei, quando estava no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão,
um problema que foi o seguinte, em alguns cursos, não em direito nunca acontece não, ao contrário, fica todo mundo, ninguém desiste, quem é chamado para direito, se você tem 200 vagas, entram os 200 mesmo a não ser que alguém morra, se mude, é muito excepcional você ter segunda chamada em direito. Mas alguns cursos têm segunda, terceira, quarta chamada, etc, etc. E havia um curso, e eu vou dar um que tem esse tipo de situação, geografia, quer dizer, o curso de geografia. Oferece 30 vagas, mas às vezes a pessoa vem do interior, isso é muito comum, eu estou falando de uma realidade social existente, e ela quer ter o quê? Acesso à residência universitária para se preparar melhor para o curso que ela quer. Não que geografia não seja uma coisa bonita. Hoje, então, eu adoro geopolítica, entender, por exemplo, por que a Rússia está invadindo a Ucrânia é uma coisa muito interessante, conhecer os problemas, quer dizer, das relações entre povos e países, etc., entender o grau de convivência das populações, eu acho isso fantástico. Mas, digamos, não é um curso de alta cotação por mercado de trabalho, né? Então, houve um caso, se não foi geografia, provavelmente não foi, mas eu não me lembro qual é, então vou usar a geografia como exemplo, onde se fez uma segunda chamada e para 4 pessoas das 30 chamadas, apenas 26 compareceram. Então, para que a universidade não perdesse capacidade, não ficasse com capacidade ociosa, foram chamadas mais 4 pessoas. Dessas 4, 2 apenas se apresentaram. Então, ainda restavam, na segunda chamada, ainda restavam 2 pessoas. E fez-se a terceira chamada, e por algum erro, ou de funcionário ou do computador, provavelmente mais de funcionário, dizem que a maioria dos problemas de computador está entre a cadeira e o computador, né? Ou seja, somos nós, né? Então, restavam apenas 2 vagas e chamaram 3. E aí as 3 se matricularam dessa vez. Tá. Aí vem um belo dia, a Secretaria-Geral de Curso, no segundo semestre, diz, olha, desculpem, gente, eu cometi um equívoco, menina, era uma moça. Você está excluída do curso, porque não tem vaga para você. Foi um erro nosso, o erro não gera direito, o erro não gera não sei das quantas e tal. E ela... É muito comum, às vezes, as pessoas procurarem... a própria secretaria foi muito leal e disse, procura um professor de direito, quem sabe ele lhe dá. Eu digo, olha, provoque isso nas instâncias acadêmicas. E a instância, no caso, era o Conselho Superior de Pesquisa. E aí veio um voto inicial dizendo, não, o erro não gera direito, e infelizmente vamos ter que excluí-la e vamos ter que, quem mesmo que ela obtenha, eu disse, e se ela pedir uma indenização contra a universidade por tê-la feito perder 6 meses, etc., 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 e a universidade dizendo, não, ela ainda vai ter que pagar o que ela conseguiu de residência universitária e tal. Aí eu pedi vista, ou seja, eu digo, eu não vou julgar isso agora, e trouxe um voto em sentido diametralmente contrário. Eu digo, olha, não é possível se debitar ao estudante o erro da universidade. Eu prefiro, na verdade, ter 31 alunos contra a legalidade do edital, do que expulsar um aluno já no segundo semestre, porque eu vou gerar uma insegurança muito grande para todos aqueles que acreditem na lista de chamada. Essa lista vai ser sempre provisória, porque se daí a 6 meses a universidade descobrir que fez uma chamada errada, ela vai expulsar o aluno, quer dizer, a matrícula deixa de ser definitiva para ser uma matrícula provisória.
Eu digo, isso afeta a credibilidade da universidade, isso não tem preço. E conseguimos, por maioria, que a estudante fosse mantida, mesmo cometendo-se a ilegalidade de ir-se à 31ª vaga no edital. Então, eu estou mostrando que entre a lei e a segurança jurídica, prestigia-se a segurança jurídica, logo o princípio é o da segurança e não o da lei. A lei está a serviço da segurança jurídica. Como o sinal de trânsito também está, o semáforo, o farol, a depender da região, né? Esse Brasil não tem uma língua só, não, né? Aqui na Bahia a gente chama sinal, né? Sinal de trânsito, não é sinal, sinaleira, é alguma coisa, né? Em São Paulo se chama farol, né? O farol, não sei o que lá. Alguns que usam mais, uma linguagem mais formal, usam semáforo, né? Bom, ele é feito para garantir a segurança jurídica, como a lei é o principal instrumento da segurança jurídica. Mas, nesse caso, ele ia gerar uma insegurança jurídica muito, 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 muito grande. E eu peguei, por exemplo, e aí o pessoal, não, é invenção de Celso, porque sempre acham que eu gosto de inventar coisas. Graças a Deus eu não sou parado. Eu sou discípulo nessa escola de um ex-estudante da casa que, quase como eu, desistia do curso de Direito, era Raul Seixas, que ele dizia, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela ideia velha, assim formada sobre tudo, né? Então, eu sempre fui muito rebelde quanto a essa questão. Eu digo, olha, o Superior Tribunal de Justiça já um aluno de medicina queriam anular a inscrição dele no curso de medicina, ele já estava para se formar, porque o ensino médio dele foi irregular. E aí o ministro lá do Superior disse, e ele com isso? Deixaram abrir as portas desse ensino médio, ninguém tomou providência, deram a ele um diploma, ninguém verificou se essa escola estava em situação normal. Agora que ele está perto de receber o diploma de médico, vai-se em nome da legalidade anular o curso dele de medicina e anular o ensino médio? Não. Eu vou convalidar o ato, chamado dever de convalidação do ato viciado, para exatamente garantir-se a segurança jurídica, para exatamente garantir-se a segurança jurídica, né? Para garantir-se a segurança jurídica. Vários e vários outros casos mostram que o embate entre, viu, Wildon? O embate entre a lei e a segurança jurídica já tem um vencedor pré-estabelecido, que é a segurança jurídica. É claro que não se pode falar de segurança jurídica quando há má-fé, né? Mas se há uma boa-fé, o ato de ilegalidade é absolvido ou é tolerado porque a lei está aí para garantir a segurança jurídica e não o contrário. Por exemplo, numa determinada cidade, existia uma área de preservação ambiental e, a troco de suborno, a prefeitura concedeu alvará de construção para casas populares. E as construções, muitas já estavam acabadas, outras já estavam em final de reta. E o Ministério Público entrou com a ação para demolir as casas construídas e impedir a construção de outras. Vocês, juízes, decidiriam como? A mata já estava derrubada. Aquela pessoa acreditou no alvará da prefeitura. Eram pessoas de baixa renda e, portanto, vocês, mesmo nós, outros que podemos ter um nível melhor, uma situação melhor, acreditamos que se tem um alvará de construção,
expedido regularmente pela prefeitura, é porque não há ilegalidade na construção, não? Então, mas era ilegal construir ali naquela área. Mas, ao invés de se ter a ilegalidade, se preferiu prestigiar a segurança jurídica. O que você acha disso, Tainá? Tainá, o que você acha disso? E aí, Felipe? Felipe Andrade? Vou ver se eu acho alguém voluntário aí. Bruno Oliveira? Rodrigo? Já que os homens não respondem, Marisol? Marisol, o que você acha dessa relação legalidade e segurança jurídica? Pessoal, algumas pessoas estão dizendo no chat que estão sem microfone, por isso não responderam. Estão sem microfone, né? Não posso responder, professor. Estou sem microfone, tá certo. Então, quem que falou aí? Foi eu, Henrique. Oi, Henrique, diga aí, o que você acha desse binômio legalidade e segurança? O sistema jurídico, né, independente se é questão penal, administrativa ou civil, tem que valorizar a segurança jurídica à luz do caso concreto. E, às vezes, pela própria dinâmica processual, que a análise dos fatos se dá muito depois do que aconteceu, o fato a ser analisado, sendo ele ilegal ou legal, acaba fazendo com que a realidade supere uma mudança que seria dada pelo juiz, por exemplo, a mudança do estado a quo, né, como no caso de uma praça, ou de uma construção, ou até mesmo da instalação de uma comunidade, uma área de proteção ambiental, né, construção de um condomínio habitacional. Então, eu acho que tem que ser analisado sempre o caso concreto, à luz da segurança jurídica. Não adianta a gente, por um sentimento meramente, estreitamente legalista, querer modificar uma situação de fato, né? Eu concordo inteiramente, Henrique. Eu acho que está perfeita a sua colocação. Nada a acrescentar, nem nada a retirar. É claro que só o caso concreto, vejam bem, a teoria ela só se confirma quando impactada com a prática. Quando impactada com a prática. Quer dizer, eu preciso, na verdade, saber se a segurança está, se era razoável aquele comportamento, se as partes agiram com razoabilidade para exatamente prestigiar-se. É claro que a lei é um sinal, um guia para a segurança jurídica, porque eu não posso, na verdade, mudar a lei todo dia. Mas o próprio excesso de leis gera insegurança. Por exemplo, tem um jurista já falecido, Alfredo Becker, que escreveu uma obra fantástica chamada Carnaval Tributário. Eu só pensei que ele podia ter colocado hospício tributário, né? A quantidade de leis, de atos normativos, gera uma insegurança terrível para determinadas pessoas. As tabelas de classificação, as situações. Uma vez um empresário, e eu vou dizer que é grande empresário da área de calçados, da Grendene, patrocinadora dessa aula, né? Se queixou, o fato é real, não se deu com a Grendene, porque eu não me lembro quem é, mas como a Grendene patrocinou a aula, eu estou usando o nome dela. Foi importar uma mercadoria, alguém disse, não, você classificou essa mercadoria, perdão, você classificou isso daqui como sandália, mas isso é fechado, isso é um sapato. Isso aqui é um sapato, então você vai ganhar uma multa de não sei quanto, porque você classificou isso como sandália aberta.
Aí tal, ele disse, bom, da agora por diante vamos classificar como sandália aberta. Aí chegou outro fiscal, olhou e disse, não, você classificou como sandália aberta, mas isso aqui E deu um entendimento exatamente contrário. Ele ganhou multa nas duas situações. Ganhou multa nas duas situações. Porque, na verdade, de um jeito, ele não sabia se dizer se era sapato ou se era sandália. O único jeito que ele passou a ter foi botar sapato / sandália. E aí os fiscais disseram, agora está tudo bem, sapato / sandália, né? Quer dizer, e sem nenhuma modificação no tributo, para encher a paciência do contribuinte, né? Quer dizer, the power to tax involves the power to destroy. O poder de tributar envolve o poder de destruir. Então, às vezes, o excesso de legalidade, o excesso de leis impede exatamente a segurança jurídica. Eu não posso ter a segurança jurídica. Existem países, por exemplo, e eu sou bem favorável a essa situação, que exigem como garantia para a tipificação criminal a codificação em volume único das condutas penais. O que quer dizer isso? No Brasil, por exemplo, nós criamos crimes em leis extravagantes, em leis que não estão no Código Penal. Então, se você pegar a lei de licitações, ela vai ter lá os crimes contra a licitação pública. Se você pegar as leis ambientais, vão ter lá a lei de ambiente. Quer dizer, o que uma doutrina sugere é que o Código Penal fale dos crimes ambientais, dos crimes contra a administração pública, dos crimes contra a licitação, para que você conheça todas as condutas que, na verdade, geram crime. Então, essa aqui é a questão. Voltando ao nosso tema, depois desse longo parênteses, a razoabilidade, ela homenageia a segurança jurídica, e a proporcionalidade homenageia a eficiência. A proporcionalidade homenageia a eficiência. Ela, na verdade, é um outro degrau civilizatório. Em primeiro lugar, você tem que ter segurança. Você só será eficiente se você for seguro, né? Mas não basta ser seguro se você não evoluir para uma situação de eficiência, né? Quer dizer, o Estado legalista, que cuidou da justiça, da polícia, da moeda, dos exércitos, era muito pouco diante das necessidades que hoje você tem de segurança alimentar, de prover a subsistência digna de determinadas pessoas, de gerar boas estradas, de garantir determinadas situações, né? Então, essa é, digamos, uma possibilidade ou um encaminhamento da proporcionalidade como um instrumento da realização da eficiência, enquanto que a razoabilidade é um instrumento de garantia da segurança jurídica. Vocês concordam com essa ideia? Alguém quer colocar alguma coisa sobre isso aqui? Alguém gostaria de colocar alguma coisa sobre esse tema? Nobody. Ninguém? Ah, meu Deus. Não. Será que está chata assim a aula, que ninguém quer falar nada? Escrevendo. Felipe já disse que não pode responder. Tamires, cadê você? Ivana, Letícia, não é possível que tenha uma crise coletiva de que ninguém pode falar. Professor. Oi, Marco Aurélio. Muito bem, Marco Aurélio. Não me deixe sozinho. Eu tenho medo de solidão. Não, eu posso falar, mas eu vou me abster. Você pode falar, mas vai se abster?
Sim, sim, eu prefiro, para não falar bobagem, eu não estou suficientemente seguro da minha E não resposta. tem bobagem, não. Olha, o que foi em ciência, o que foi dado como certo, foi visto como algo errado depois. E o que a ciência ela é mutante, quer dizer, ela é, na verdade, alguma coisa mutante. Henrique não quer, não? Henrique já falou conosco, mas está aí. Regina, Professor, eu tive que sair um minutinho aqui, perdi a claro. pergunta. Se o senhor puder Tranquilo. repetir. Normal, normal, nem precisa se explicar. Eu já fiz isso muitas vezes. E já saí de aula e que é pior, Regina, já saí de aula para não voltar nem depois. O assunto estava, não é o seu caso, não, mas o assunto estava tão chato, tão monótono, que eu me mandei mesmo. Eu sempre fui rebelde nesse sentido, né, de... Mas a discussão aqui estava muito boa, professor. Infelizmente, eu tive que sair para atender o interfone. Sei, eu sei, mas imagine o seguinte, que eu estudando direito penal, bom, posso falar, o professor já faleceu, nem eu vou dar o nome do professor, nem vocês vão saber com quem estudei direito penal 5. Crime contra o respeito aos mortos. Ele vira-se para um colega meu, Montalvão, disse, já imaginou, Montalvão, você urinar na sepultura de sua tia? Eu digo, para mim já chega. Já chega, já chega, já chega, já chega. Eu não tenho mais paciência para ouvir esse tipo de coisa, né? Quer dizer, e eu não sei se vocês têm essa sensação de que, às vezes, alguns professores querem nos fazer de bobos, dão coisas tão elementares, tão... olha, direito civil tem que ter tal tamanho porque o código é de tal tamanho, direito administrativo é tal porque nem código tem, né? Então, essa coisa que eu acho que o hino da Faculdade de Direito devia ser aqueles tirados de Chico Buarque, que o tempo passou na janela e Carolina não viu, eu bem que mostrei sorrindo, e o tempo passou, que lindo, mas Carolina não viu, né? Ou então, assim, a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores e o mesmo jardim, tudo é igual. Ou, quem sabe, até tem alguns hinos bem adequados para a Faculdade de Direito. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode com a boca, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual, e quem dera, me beijasse com a boca de hortelã. Né? Então, a faculdade sempre me acordava às 6 horas da manhã e me sorria um sorriso pontual, assim. Eu tinha um professor de direito comercial ótimo, só tinha uma desvantagem. Ele entrava assim, gente, trancava a porta da sala e ninguém mais saía, nem ninguém mais entrava, às 7 horas da manhã. Já imaginou? Você ficava ali e não tinha outro tipo de coisa. Ainda tem gente, outro dia eu encontrei um professor que disse, você permite celulares na sala de aula? Eu disse, claro, lógico. Ele disse, eu não permito. Estudante já sabe que tem que estar com o celular desligado. Eu disse, e você sabe quando a atenção dele está ligada e quando está desligada? Às vezes o celular está desligado e a atenção dele está completamente desligada. Então, como eu não posso controlar isso, eu deixo ele ter a maior enciclopédia do mundo, que é hoje um aparelho celular, onde você pesquisa tudo, não é? Onde você pesquisa tudo. A pessoa foi outra, fazem perguntas às vezes que hoje a gente não se envergonha de dizer que vai procurar. Uma pessoa me perguntou assim o que era Camerlengo, que é um cardeal na Igreja Católica. Eu nunca tinha ouvido nem falar desse negócio. Eu fui para o Google e olhei lá e digo, isso é uma palavra inventada. Então, se você priva alguém do celular, você está privando ele literalmente da maior biblioteca que se conhece, muito maior do que a de Alexandria, que é a biblioteca que mais ficou famosa no mundo inteiro, né? Então, essa coisa. Gente, eu não quero
Só quero arrematar com vocês com o seguinte: a eficiência é fundamental, porque um Estado não eficiente, ele é também arbitrário. Um Estado que não é eficiente, ele é também arbitrário. Quer dizer, quando ele, na verdade, mesmo que ele seja seguro, por exemplo, existe um país, o Turcomenistão, eu vou dizer, onde tem uma lei lá dizendo o seguinte, pode ser até elogiosa, de que as mulheres são tão bonitas, por isso são proibidas de usar maquiagem. Quer dizer, desde quando um dirigente vai se preocupar se uma mulher, em vez de se preocupar com o nível educacional, se ela vai usar ou não vai usar maquiagem, né? Quer dizer, e o que ele fez? Aeroportos com uma capacidade imensa, mas só que o visto de ingresso lá é restrito porque ele odeia turistas, né? Ele odeia turistas. E ele aí fez imagens de bronze douradas em tudo que é praça, em tudo que é rua, dele próprio, né? Vale a pena vocês lerem sobre esses países que a gente não conhece, né? A gente só conhece, eu acho graça de que, por exemplo, tinha uma agência de turismo que dizia assim, Europa é essencial. Europa é essencial era alguma coisa tipo assim, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Europa é essencial. O mais era, se desse tempo, acidental. Então, a propaganda deles era Europa é essencial, né? Então, o que é essencial? Quer dizer, eu tenho uma preocupação imensa, acompanho de perto a questão da Rússia e da Ucrânia, né? Mas na Somália nós temos problemas muito sérios, e a imprensa não divulga, porque a Somália não tem a mesma expressão da Ucrânia e da Rússia, né? Então, essa questão de interesse ou dessa coisa. Mas voltando à questão da ciência, que alguém disse, eu tenho medo de falar aqui besteira. Podem ficar tranquilos. Einstein dizia que o que Isaac Newton falava era besteira. Ele disse, não, a teoria da relatividade trabalha com a relação tempo-espaço, não há nem tempo nem espaço. E os teóricos quânticos disseram, não, a teoria da relatividade só vale para as grandes dimensões, as partículas subatômicas têm que ser resolvidas com a teoria quântica. Quer dizer, o que importa para a ciência é descobrir verdades que vão ser modificadas temporalmente, Regina colocou alguma coisa que mais uma curiosidade sobre o Turcomenistão, né? Então, ele prefere carros brancos, então ele criou uma lei para banir os carros pretos. imagine, quer dizer, o cidadão cria, na verdade, carros brancos e não permite aqui, fã de branco, presidente do Turcomenistão, bane carros pretos. É uma loucura, né? Quer dizer, eu não sei, que eu não tenho conhecimento, se eu disser que ele é psicopata, eu posso estar até elogiando, né? Eu posso estar elogiando, porque o problema dele pode ser mais sério do que uma psicopatia, né? Mas todos os carros têm que ser brancos. São curiosidades que existem em determinados países que a gente faz. Marco Aurélio quer falar? Sim, professor, em minha defesa, veja só, eu peguei um pouco de trauma com a UFBA, um certo trauma com a UFBA, porque no meu primeiro semestre havia uma discussão acerca do marxismo, das ideias de Marx, e eu, na minha apresentação, eu trouxe a proposta de que talvez a luta de classes não seria uma luta de classes, e sim de líderes, porque identificaram, né, um gene da liderança
e um higiene também da comunicação. Então, eu sugeri, até para suscitar o debate, e, como resultado, fui expulso da sala e reprovado sumariamente. Então, a Nossa, partir daí, eu fiquei um pouco com uma certa traumatizado, vergonha. com razão, né? Mas, Marco Aurélio, eu já passei por essas também, E, além de você ter um argumento sustentável, aí é a arbitrariedade e a ignorância do professor. Deixa eu te dizer uma coisa, experimentem vocês perceberem que todo professor arrogante, ele tem medo de que o aluno chegue perto dele para que ele não exiba a sua ignorância, né? A arrogância está ligada, é uma capa protetora de uma ignorância crassa, às vezes, e de não suportar o debate, né? Eu já tive situações de dizer, você tem razão, eu não pensei, eu não sei, vou estudar, eu trago a resposta na aula seguinte, né? Mas, na verdade, a beleza da academia é essa, é você ter esse tipo de coisa, mas não se preocupe não de que eu também já passei, Marco Aurélio, por situações bem vexatórias. Um professor meu foi falar de licitação e dizendo aquela onde está bebendo água, eu também tive vontade de beber. O médico disse que eu tenho que tomar 3 litros de água por dia, de ter paciência. Professor, essa garrafinha aqui, eu estou fazendo uma propaganda grátis também, mas ela é muito boa, porque ela mantém o dia inteiro, e se eu deixar a água até amanhã, ela continua gelada, como se eu tivesse tirado da geladeira. Ah, que maravilha! Depois eu posso colocar lá no grupo, Vamos comprar. Como é o nome dela? É Sip by Swell. Eu posso colocar lá no grupo depois, e aí o senhor dá uma olhada. Coloque no grupo, que eu vou procurar comprar. Eu adoro ter água próximo de mim. É muito bom. E tal, é sempre bom para a gente ter esse tipo de coisa. Mas aí, Regina, um professor foi falar de licitação, e aí ele dizendo o menor preço, não sei que lá, o critério do menor preço. E eu aí disse, o menor preço para mim é uma coisa meio relativa, porque uma coisa que dure muito mais tempo pode ser aparentemente um pouco mais cara, mas ter uma relação custo-benefício mais alta. Aí eu tasquei-lhe a pergunta, professor, o que é o menor preço? Porque o que é que eu queria dizer? Vamos dar um exemplo bem grosseiro. O que é que eu queria insinuar? Uma lâmpada que dure 1000 horas e custe R$ 100 é mais vantajosa do que uma lâmpada que custe R$ 50 e dure 100 horas. Porque aí, na verdade, e que dure 10 horas. Então, o tempo de duração, o tempo de serventia desse objeto, ele deve ser considerado em relação ao preço. Aí, quando eu perguntei meio ingenuamente, professor, e o que é mesmo o menor preço? Porque a lei diz que é a proposta mais vantajosa para a administração. Ele disse, meu filho, eu acho que você não tem condições de estar nessa faculdade. Você não quer repetir o seu ensino médio, não? Você não quer voltar para o ensino médio, não? Eu fiquei tão sem graça, eu não vou negar, estudante bem jovem, as lágrimas me vieram aos olhos, eu não conseguia mais prestar atenção a nada, eu saí da sala de aula e foi um constrangimento meio geral, e o professor vai sair só por isso? Basta estudar um pouco mais. E o que eu queria, na verdade, era discutir a relativização do menor preço. Você compra alguma coisa por um preço... o vulgo já diz que o barato sai caro, né? Quer dizer, que, na verdade, você vai disputar preço, mas você não disputa qualidade, né? E logo depois eu achei um artigo do presidente de uma empresa de equipamentos hidráulicos, DECA, e ele dizia, você não encontrará DECA nas repartições públicas.
Por quê? Porque ela diz, nós trabalhamos com produtos de maior qualidade e não conseguimos competir em preço. Nós trabalhamos com produtos de maior qualidade. Mas o professor me disse assim, foi tão duro, que eu disse, meu Deus do céu, mas isso me ajudou porque eu aprendi, não é nem ser tolerante, não, é ser humilde para aprender ou para... Quando as pessoas são minimamente preparadas, o debate ou o embate de ideias enriquece a ambas. Enriquece a ambas. Eu não preciso concordar com você. Se eu discordo de você, pode sair uma terceira ideia. Podemos concordar com um terceiro ponto. Podemos dizer, eu estou certo e você, mas vou acrescentar esse ponto de vista, você está certo e não se tem... Em suma, as variáveis múltiplas que podem estar dentro dessa questão são as que fazem a beleza do debate acadêmico, são as que fazem a beleza do debate acadêmico. Para mim, não tem o certo nem o errado. Se você, na verdade, fundamenta, eu prefiro o fundamento consistente do errado do que o certo sem fundamento, Envergonhado mesmo eu fiquei, e eu conto sempre essa história, porque parece piada, porque uma aluna me pediu no fim da aula que me dissesse o que era isenção e imunidade, e eu fui dizer a ela, já um pouquinho apressado para sair, e disse, olha, a imunidade é como se fosse uma pílula anticoncepcional, ela impede a formação do imposto, então são imunes os templos, etc. Então, ela impede a concepção do imposto. E a isenção é como o aborto, o imposto é devido, mas você retira esse imposto. Exemplo agora da redução do ICMS, isenção parcial, da isenção de imposto sobre botijão de gás, imposto federal, então a isenção é abortiva. E ela respondeu na prova do professor de que a imunidade era como uma pílula anticoncepcional e de que o aborto era como de que a isenção era um aborto, segundo o professor Celso. É claro que, vou usar a expressão direta, o professor olhou e disse, Celso, você está a fim de esculhambar com minha matéria, é? Eu olhei e disse, fulano, eu fiquei já sem graça. Olha o que é que um aluno aqui escreveu, e dizendo que foi você quem disse isso. Aí eu tentei me explicar, etc., que era uma metáfora construída de última hora para que, na verdade, tentasse mexer nessa coisa, mas aí o professor terminou achando graça da história toda, porque ela simplesmente colocou isso sem maiores explicações. Uma é pílula anticoncepcional, outra é uma cirurgia de aborto. Se pelo menos ela tivesse falado, quem sabe a Suprema Corte Americana vai mudar as regras sobre essa coisa, mas não falou nada disso, não. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Até sexta-feira, se Deus quiser, quando devemos ter a nossa última aula. Tá bom? Um abraço grande. E avaliação, professor? Oi, professor. E avaliação? Eu já estou fechando a primeira avaliação. A segunda avaliação, eu vou dar um texto sobre enriquecimento da administração pública, que já está, inclusive, no WhatsApp, mas vocês poderão escolher fazer um resumo de até 5 páginas. O meu texto está em português, Sistema Tributário e Enriquecimento Ilícito e Irremediável, uma crise de legitimidade. Eu estou lançando esse, vocês podem escolher o outro também, que é um tema mais geral, mas está em espanhol. As pessoas às vezes acham a linguagem mais hermética. O meu está numa linguagem mais didática, olha, fazendo a minha propaganda. É um texto de 15 ou 20 páginas, e eu quero que vocês façam um resumo de 5 páginas. Está bem assim, com prazo de 10 dias depois do último dia de aula, tá bom? Fechado. Beleza, professor. Muito obrigada, viu? Um abraço grande, um bom final de semana para vocês todos. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, valeu. Tchau.